Como é a rotina de um jogador de base grande? Como é a rotina de um jogador do São Paulo, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Internacional? Você vai descobrir isso ouvindo da boca do treinador da base do Botafogo, o Felipe Almeida. A gente vai falar dos períodos, tá? Por quê? Porque se a gente colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo, vai ser uma rotina muito próxima uma da outra. Então eu vou colocar no período, e dentro dos períodos da manhã, da tarde e da noite, vai estar destacado a sua fase. Felipe Almeida é professor do CFGA com passagens pela Ponte Preta, Paraná, Audax, Fortaleza e atualmente está no Botafogo do Rio. Agora preste atenção nessa parte aqui, porque são as classificações que o treinador de base utilizam para que você entenda o vídeo, senão você ficar perdidão. Quando o Felipe falar iniciação, ele está se referindo a atletas entre 7 a 10 anos. Se você tem entre 7 a 10 anos, você está em iniciação. Quando ele falar desenvolvimento, ele está falando de atletas entre 11 e 14 anos. Se você tem entre 11 e 14 anos, então você está na fase de desenvolvimento. Quando ele falar formação, ele está falando de atletas entre 15 e 17 anos. Se você tem entre 15 e 17 anos, você está na fase de formação. E performance, quando ele fala isso, ele está se referindo a atletas entre 18 e 20 anos. Se você tem entre 18 e 20 anos, então você está na fase de performance. E ele vai explicar a rotina para cada fase dessa que eu te falei, manhã, tarde e noite. Vamos começar agora pelo período da manhã. Pega o papel e caneta e anota. Iniciação, café da manhã e escola. É isso que tem que se preocupar quem tá iniciando. Acordou de manhã, café da manhã e escola. Quem tá em desenvolvimento, segunda fase lá, café da manhã e escola. Formação, geralmente treina de manhã. Então ele vai pro café da manhã, treino na academia, treino no campo, análise de vídeo individual e coletivo. Aí é todos os dias isso? Evidentemente que não. Depende da demanda semanal. Às vezes você vai ter um treino, um aspecto mais individual para você essa semana, às vezes não. Às vezes vai ser um trabalho com psicólogo, às vezes não. Às vezes vai ser um pré-jogo para um clássico no fim de semana. Então isso daqui vai depender muito do que você vai fazer. Performance é a mesma coisa. Café da manhã, treino de academia, treino de campo e análise de vídeo individual coletiva. Sem contar que no meio desses processos, por exemplo, café da manhã vai estar entre muitos parentes e vários jogadores, nutrição. Pós-jogo aqui vai estar psicologia. E aí você vai somando as outras áreas do clube, como fisioterapia e podologia. Você vai somando as áreas do clube para que você cada vez mais vivencie esse momento do clube. Evidentemente, quem está na escola tem que ser prioridade. Por que eu coloco aqui? Porque eu vejo muitos, e até o comentário normal, de pai que tá faltando na escola. Ah, tô faltando na escola, não vou, não tem problema faltar, tem problema. Aqui no clube do Botafogo, a nossa pedagoga, nossos pedagogos, as assistentes sociais, elas vigiam de perto as escolas. Isso já acontecia no Fortaleza. Aqui é mais reforçado ainda para cravar a importância disso. Ainda mais num clube que, como eu acredito que as SAFs vieram, né? A gente trabalha num clube que é SAF. Essa exigência aumenta mais. Tem noção da qualidade desse conteúdo? Tem noção que é praticamente impossível você encontrar na internet hoje com essa qualidade e em português um conteúdo desse nível? Treinador de base falando para atletas de futebol que querem se jogar profissionais. Quão difícil é? Eu, sinceramente, cara, eu não entendo como é que a pessoa não se inscreve no nosso canal. Tipo, realmente, mas cada um tem sua escolha, beleza. Agora vamos pro período da tarde. Iniciação. Olha que interessante aqui, Pedrão. Ele saiu da escola lá de manhã, ele almoça, e aí pode ser no clube, né? Dentro do Botafogo, a gente tem uma refeição para as crianças, a partir de 7 anos eles já podem almoçar no clube. E aí, entre parênteses, muitos já tem a questão nutricional. Por quê? Porque aí a nutrição pode colocar mais arroz, pode colocar menos, depende de cada um ali. A lição de casa, eles são orientados para fazer nesse período aqui, que é o período que ele chega no clube. Muitas das vezes ele chega com antecedência, Pedrão, porque eles fazem um caminho e já chega na escola. Então eles já aproveitam e já são orientados para fazer a própria lição de casa, né? Às vezes com a ajuda da pedagoga, às vezes dentro do carro com a mãe ou nos outros, mas eles já são orientados a fazer aqui. Aí eles têm um pré-treino que eu acho muito interessante, que a gente faz aqui no Botafogo, que eles já largam o celular, já vão fazer, antes de começar o treino, um altinha, um 2 contra 2, um jogo de acerto no paredão. Então eles já fazem esse pré-treino para largar o celular, que é obrigatório, e depois eles vão pro nosso treino, né? Dependendo da categoria, se tem treino 3 vezes na semana, às vezes é no campo, às vezes é no futsal, e aí é aliado aqui. Na fase de desenvolvimento, a mesma coisa, almoço, lição de casa, pré-treino, obrigatório, e aí o treino já é no campo, né? Dentro da nossa iniciação. E aí tem análise de vídeo, que é o que acrescenta aqui à tarde, tá? Análise de vídeo para fase de desenvolvimento, a gente já tem a análise de vídeo coletivo, a gente leva todos para fazer essa análise. Já é uma coisa diferente que acontece da formação e performance, que ele já tem
2 analistas, um individual e um coletivo, então eles vão trabalhando em conjunto. Aqui na iniciação, eles começam tendo contato com a análise de desempenho já de forma coletiva. A formação, almoça, descanso e dependendo do jogador, vai para cuidar de fisioterapia, porque nesse período eles ainda não estão na escola, tá? Eles estudam à noite, geralmente. Aí tem também a questão psicologia, se precisa assistir uma palestra, etc. Uma das coisas que eu até trouxe para inclusive chamar a atenção é essa questão do pré-treino, que chama até mais atenção para mim, Pedro, que é uma profissional especialista em jogos de futebol das mais variadas maneiras, né? Então, ela inventa uma atividade, tem uma atividade lúdica, então eles chegam e eles têm que largar o celular e participar da atividade. E aí eles vão criando um repertório motor, às vezes é brincadeira de rua, às vezes é 2 contra 2, às vezes faz um X1, e aí fica uma coisa, já entra num estado anímico, já entra mais de diversão, já entra mais em ludicidade, tá? Só para saber, o que você está vendo aqui agora são cortes da aula 241 do CFGA, que é justamente o Felipe Almeida explicando a rotina do jogador de base. O CFGA é o Centro de Formação de Geração de Atletas, onde você consegue ter toda a preparação das 4 áreas do futebol, a parte tática, mental, física e técnica, inclusive também questão de gestão de carreira, para você conseguir tomar boas decisões no seu futuro, da sua própria carreira, e é tudo em um local só. Se você quiser entender um pouco mais sobre o CFGA, como que funciona, atletas que conseguiram resultado, que foram para a base, profissional, conseguiram subir de nível na carreira, basta você clicar no link na descrição, que vai ter um site lá, onde você pode ver tudo, e inclusive pode entrar em contato com nossa equipe para poder tirar suas dúvidas. E agora vamos para o período da noite. A iniciação, ele saiu do treino, janta, muitas das vezes futsal e descanso, né? Aí depende do qual é o dia que ele tá. Às vezes, se não for o dia do campo, é o dia do futsal e vice-versa. O desenvolvimento aqui, Pedrão, a gente tem o treino todos os dias para essa garotada, mas nem por isso a gente trava o futsal. Muito pelo contrário, a gente acredita que seja um potencializador. Então, mesmo ele treinando com a gente, se ele tiver o futsal próximo, se ele achar que vale a pena, a gente libera assim para a criança fazer o futsal também à noite, para agregar mais treinabilidade para ele, e aí depois ele vai pro descanso dele. Então, Felipe, ele treina em 2 lugares, ele treina com a gente, e se ele se sentir bem, ele vai pro futsal. Ou do Botafogo, ou de outros lugares. Aqui também a gente não tá enraizado em fechar, porque como são muitos garotos, né, a gente tem um futsal que seleciona alguns, e que quem não está participando tanto nesse grupo de 12 aqui, eles vão jogar em outros lugares, a gente não trava, isso é uma coisa que a gente pratica aqui. A formação, janta, escola e descanso, para quem perguntou do escola, e a performance, jantar e descanso, para quem não está fazendo universidade e tal. Alguns já acrescentam aqui inglês, né? Já acrescentam aqui aula de línguas, etc, tá? Para deixar claro. Em outras categorias também acrescenta. Eu vou dar um exemplo do Bruninho, que é o nosso goleiro do Sub-15, hoje o Sub-16, está pegando seleção brasileira. O Bruninho já tem uma frequência de aulas de inglês desde o ano passado, ele vai agregando cada vez mais, até porque ele já é um goleiro selecionável, né? Já tem algumas questões que podem acontecer para ele, então ele já vai se preparando nesse período aqui. E agora vem uma pergunta: os garotos de base, eles ganham dinheiro? Eles recebem alguma coisa para poder jogar na base? Ó, esse vídeo aqui é sobre rotina, beleza? Mas a gente resolveu dar um presente para quem chegou até o final. Retiramos um corte que essa aula, se você não sabe, é para quem se inscreveu, para quem investiu o valor para entrar no CFGA. A gente tirou e vai colocar gratuitamente aqui para você ver o Filipão, treinador da base, explicando como que é a questão do ganho do jogador de base nas 4 fases: iniciação, desenvolvimento, formação e performance. Acho que vale um like por esse presente, não vale não? Na moral, velho, um likezinho vale, pelo amor de Deus. Na iniciação, geralmente, são bons auxílios para transportes, né? Aqui no Botafogo as crianças têm essa condição, pô, bacana, mas geralmente eles vão ter essa condição para esse fim. Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, pode variar. Por quê? Porque depende do quê, Pedrão? Que a gente já falou em cima. Sua performance e a sua necessidade, tá? Não adianta você comparar com seu coleguinha. Desenvolvimento é a mesma coisa, só que aumenta um pouquinho, porque aqui tem o auxílio de bolsa para transporte, tem escola e tem a questão de você pode já... Isso eu não tô nem falando das alimentações no clube. Aqui o garoto já pode ganhar uma situação a mais, a gente tem alguns meninos lá no clube que são patrocinados pelas marcas esportivas, tem as suas agências. Isso daqui vai variar mediante a quê, professor Felipe? Mediante se você é loiro, se você é moreno, se você é canhoto, se você é destro. Não, mediante a sua performance e a sua necessidade. Tô muito triste, Pedrão, tô muito triste que o Felipe tá ganhando mais que o Pedrão. O que eu vou fazer? Vou ficar de bico, não vou tocar mais a bola pra ele, vou pedir pra trocar de clube, vou derrubar o treinador, vou fazer o quê? Vou melhorar, eu vou nos detalhes, vou entender a minha rotina, vou entender o que eu tenho de bom
E não para passar ele para ser melhor que o Pedro. Para eu ser um jogador mais valioso, para eu encontrar o meu lugar ali nessa performance. Formação, a gente tem a questão da formação, já contratos de formação e contratos profissionais, dependendo da idade, a partir dos 16 anos. Aí aqui entra o quê? Entra a multa rescisória, aqui você dificilmente, se o clube não te dá a rescisão, você não sai fácil, você só sai com dinheiro e aí as coisas já viram profissionais. E performance mais ainda, né? Contrato profissional, alguns ainda não atingem, dependendo de quando você é captado, alguns chegam em situação de teste, aí conseguiram um contrato menor, depois vai com um contrato profissional. Qual a diferença dos contratos profissionais? Você tem todos os direitos trabalhistas garantidos, né, dentro de uma carteira assinada, você ganha a partir de um salário mínimo, e aí você sabe que o futebol, mediante a sua performance, sua necessidade, o fulano tá ganhando mais que eu. Por quê? Porque ele tá indo no profissional direto, porque o sub-20 sempre coloca ele titular e eu tô nesse momento no banco de reserva. Pô, é muito simples, às vezes é mais simples do que parece. A situação, o Pedrão foi convocado, vão dar um aumento pra ele. Pô, normal. Isso daí é parte do mercado do futebol. Eu quero que seja todo mundo igual, Pedrão. Como é que eu vou fazer? Eu vou sair do futebol e vou pra outra profissão, porque o futebol não é igualdade. A gente não tem todos os jogadores iguais. A gente tem diferenciação mediante a performance, como o clube te enxerga, a sua necessidade e etc. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.